Olá, bom dia. Uma notícia de frente desta sexta-feira, dia 31 de julho, está no ar. Seja bem-vindo, chega junto com a gente, porque o programa vai te deixar sempre muito bem informado. Bom dia ao Lúcio Sorge. Oi, Lúcio, bom dia. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, Antero Paz de Barros. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Oi, Antero, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, vamos começar a notícia de frente, sempre, claro, atualizando os casos do novo coronavírus. A gente tem aí o boletim epidemiológico divulgado, pela Secretaria Estadual de Saúde, com o balanço dos casos da Covid. São 50.538 casos confirmados. A gente chega, então, à marca dos 50 mil casos de coronavírus aqui no estado. 30 mil recuperados, 30.460. 1.794, infelizmente, o dado que a gente nunca quer dar, que é o das mortes. E a taxa de ocupação do leito de UTI, que é a primeira coisa que a gente olha, para saber como que está o nosso sistema de saúde. 68 leitos disponíveis com 86,34% de taxa de ocupação aí dos casos, destinados dos leitos para o coronavírus. E a gente tem aí, claro, a gente olha esse leito de UTI para saber se, como que está a disponibilidade disso. Ontem a gente até comentou disso, Antero? Muita gente, ele é muito rotativo esse número de leito de UTI, porque todo momento ou alguém morre ou alguém se recupera e esse leito é vago, mas preenchido imediatamente por outras pessoas. Porque a gente também... Na última quarta-feira, Nayara, dentro desse assunto aí dos leitos, na última quarta-feira, pelo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, morreram 52 pessoas, ok? Sim, sim. Nesse boletim de ontem, morreram 10 pessoas a menos, me parece. Se não estiver equivocado, aí me parece que foram 42 óbitos, não é isso? Só que aumenta o número de casos confirmados. E é em cima daquilo que o Antero tinha pontuado ontem aqui no programa, dizendo o seguinte: olha, diminuiu ali a taxa de ocupação, porque infelizmente muitas pessoas que foram internadas, elas acabam perdendo a vida. Porque é o seguinte, esse número de ocupação de hoje, ele é 7, 8% maior do que aquele que nós divulgamos ontem de manhã aqui no Notícia de Frente, que era um pouquinho menos do que 80% e hoje é quase 87%. Pois é, e a gente não pode esquecer também da atenção, dessa atenção da porta de entrada, Antero, quando as pessoas têm um sintoma. Porque antes a orientação era, não procure hospital nem médico, só quando você estiver passando muito mal com falta de ar. Agora não, os primeiros sintomas, a orientação é procurar. Só que a gente ainda tem aquela reclamação. Ontem mesmo a gente recebeu alguns WhatsApps aqui e eu recebi também no meu pessoal de conhecidos que estão procurando policlínicas, UPAs, infelizmente é aquele atendimento que a gente conhece, aquele atendimento precário que a gente conhece. E o ideal é procurar o UBS, Unidade Básica de Saúde. Esse primeiro momento, o ideal é procurar a Unidade Básica de Saúde. Porque quando está no início, quer dizer, o que o governo está orientando agora, e a propaganda do governo Mauro Mendes é exatamente nesse sentido, que é uma propaganda orientativa e corretíssima, na minha opinião. Teve sintoma, procure o médico. Procure o médico, primeiro para checar o sintoma. Segundo, para começar a tomar preventivamente os remédios. Porque os remédios, tomando preventivamente, eles conseguem fazer algum efeito. Embora a ciência ainda não tenha carimbado oficialmente tudo isso, Falta o carimbo da ciência para dizer este remédio cura. Mas assim, já há uma disposição dos médicos de aplicar. Porque como vai infeccionando o pulmão, eles aplicam antibiótico. Claro, para não piorar a questão do pulmão. E tem aplicado um corticoide. Esse corticoide tem um probleminha com relação à vaidade, engorda, mas ajuda a resolver. Mas enfim, mas é só médico que pode dizer isso para você. Pois é, e aí tem muita gente se automedicando. Esses remédios que eram livres aí, para compra, não precisavam de receita, agora, se eu não me engano, até a ivermectina precisa de receita médica.
que sumiu né? das prateleiras. Ou veterinária, né? Mas o de veterinária não pode tomar, o humano não pode tomar, né? O de uso animal. Tinha gente fazendo isso, mas foi falado por médicos que isso não podia acontecer. A ivermectina para uso animal. Olha, e a gente vai com o repórter Bruno Pinheiro agora ao vivo, porque a Secretaria Estadual de Saúde divulgou ontem, quinta-feira, que 2 municípios mato-grossenses estão com risco muito alto de contágio pelo novo coronavírus. E o Bruno vai contar para a gente agora. Bruno, bom dia. Quais são esses municípios? Nayara, muito bom dia. Esses municípios que são classificados como alto risco é Sinop e São José dos Quatro Marcos. Essas 2 cidades estão com números alarmantes e são consideradas de alto risco. Esse número, ele entra na verdade, essa classificação no vermelho. Existem outras cores que é de acordo com os números. As cidades que não estão com os números em alta, ou seja, é considerado muito baixo, acaba ficando na cor verde. A cidade que está subindo, né? Está reduzindo, sobe e desce, é classificado na cor amarela e depois com risco alto na cor vermelha. Exemplo de algumas cidades que estão no vermelho também é risco alto, mas não como em Sinop e São José dos Quatro Marcos. Está aqui a nossa cidade em Cuiabá e também em Várzea Grande, Rondonópolis, em Sorriso, Lucas do Rio Verde e outras 19 cidades que os números vêm aumentando. Na verdade, eles aumentam e vão reduzindo, estão oscilando nos últimos dias. Mas realmente Sinop e São José dos Quatro Marcos teve um aumento exorbitante nesta semana. A gente reforça ainda que ontem, quinta-feira, Mato Grosso, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, atingiu 50 mil casos confirmados com o novo coronavírus. Entre esse número de 50 mil, 1.794 pessoas não resistiram e morreram em decorrência do novo coronavírus. Nayara, Lúcio, Antero. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Um ótimo trabalho aí. Então, a gente tem essas 2 cidades com risco muito elevado. E Cuiabá, de risco muito alto está classificada hoje como risco alto. Não é isso? Alto. O que agora permitiu a reabertura do comércio, né? Isso. E o funcionamento em 70% das atividades, que quem está com risco muito alto, o funcionamento tem que ser em 50%. Lembrando que Sinop abriu primeiro, não foi? 50 ou 70? Não, 50 é quem está muito alto. Agora, quem está alto, que tem essa classificação, muito alto. Quem está com risco alto é 70%, como Cuiabá e Várzea Grande, por exemplo. Entendeu? Isso de acordo com o decreto do governador Mauro Mendes. Muito alto, a restrição ela é maior. É isso que a Nayara colocou. De acordo com o último decreto do governador Mauro Mendes. E ainda falando sobre coronavírus e agora a retomada das atividades comerciais não essenciais que foram retomadas nessa semana, um dos setores mais afetados pelo fechamento é o de bares e restaurantes, que se readequaram para retomar esse funcionamento. Vamos conferir na reportagem do Luiz Vieira. Muitos dias de portas fechadas, prejuízos a perder de vista. Com o retorno nesta semana, para os empresários, a expectativa é por um alívio na situação financeira. É maravilhosa, né? A gente já estava esperando, eu acho que todo mundo precisa ter esperança, voltar a trabalhar, isso é maravilhoso. E a gente vê isso com bons olhos, né? As pessoas estão vindo, estão se achegando, acho que muita gente queria sair de casa. Enfim, a gente está muito animado com essas perspectivas de voltar a trabalhar, atender com segurança. As pessoas entendem essa nossa logística, né, de álcool gel e tudo, então está sendo muito legal. São várias medidas de biossegurança que estão sendo cumpridas pelos estabelecimentos para reduzir os riscos aos clientes. Entre elas, o distanciamento entre as mesas. Também a não disponibilidade dos talheres e pratos já na entrada em cima da mesa e também os garçons sempre usando máscaras e luvas.
todo mundo atende com máscara, Lu, como você está vendo aqui. O buffet, nós tínhamos um buffet maravilhoso, né, que o pessoal podia vir se servir. Nós tiramos o buffet, agora a gente leva na mesa, tudo organizado, higienizado, para que realmente não tenhamos nenhum problema. O cliente, o restaurante, como você sabe, são feitos por pessoas. Essas pessoas também têm família e a gente também não quer pegar e nem quer transmitir nada para ninguém em casa. Então nós nos cuidamos para que a gente possa cuidar de vocês. Quem visita o restaurante nesta nova realidade diz que as medidas oferecem, de fato, segurança. Eu achei muito interessante a reabertura, porque como veio muito tempo fechado, né, a quarentena, então isso estava prejudicando muito o comércio. Então eu achei muito válido, eu vim aqui nesse restaurante hoje, achei que a segurança está ótima, o ambiente aberto, bem ventilado, então eu achei muito válido, está valendo muito. Os empresários do setor estão fazendo a parte deles para garantir que a atividade comercial continue em funcionamento. Mas a responsabilidade é de todos, inclusive dos clientes. Temos família, ninguém quer se contaminar, a gente quer realmente trabalhar com segurança, né? Isso é fundamental. Então nós entendemos que esse processo que foi ditado pelo poder público é importante nós seguirmos, até porque a gente quer continuar aberto, né? A gente tem receio disso, né? Então nós vamos seguir da melhor forma possível para que as pessoas em casa possam se sentir seguras, para que elas não tenham receio de vir, né? A gente atende com tranquilidade, higiene na cozinha, higiene aqui, tudo perfeito para que você possa vir nos restaurantes de modo geral e se sentir bem, seguro, se divertir com a tua família, ter bons momentos, que é isso que é a função do restaurante, atender com qualidade, com segurança, para que as pessoas possam sair dos restaurantes, de modo geral, muito mais felizes. Usar máscara, né, higienizar bem as mãos, manter o distanciamento. Então, essas são válidas e acho que vai dar muito certo. Pois é, e foi um setor, na verdade, que reclamou bastante dos decretos da Prefeitura de Cuiabá. Por quê? Quando flexibilizaram daquela outra vez, há um mês atrás, o setor de bares e restaurantes, claro, se preparou para voltar a funcionar. Só que aí, depois que eles voltaram a funcionar, acho que na mesma semana, o prefeito Emanuel Pinheiro decretou o toque de recolher. E aí teve uma crítica forte da Brasel em relação a isso, porque eles se programaram, estocaram e teve o toque de recolher e tiveram que fechar as portas mais cedo. Ou seja, mas é a questão do planejamento, Antero, que a gente sempre fala aqui. Que tem que fazer, tudo bem, os números estavam aumentando, tinha que dar uma freada. Mas é preciso também um planejamento, porque a gente está lidando com vidas, com negócios, com dinheiro das pessoas. Se o risco sair de alto para muito alto, vai mudar alguma coisa. Sim. Quer dizer, tem que cessear as coisas. Isso acontece aqui, está acontecendo no mundo inteiro. Quer dizer, no mundo inteiro. A prioridade agora não é o lucro, a prioridade agora é a vida. Essa questão de planejamento aí é um fato, né? E depois a gente vai ter a vida inteira para ter o lucro. Essa falta de planejamento aí é um fato, todo mundo criticou isso. Por exemplo, só 2 exemplos aí, aqui. Um aqui de Cuiabá, né? Não precisava fechar e fechou, né? Lá no início, né? Bem no iniciozinho. Aí o outro exemplo ali de Várzea Grande. Tinha que fechar, mandou abrir. Né? Ou seja, foram sucessivos erros cometidos aqui na Grande Cuiabá. Por falar em Várzea Grande, isso já você sabe disso, Nayara, porque ele deu uma declaração muito parecida ali no programa Tribuna, né, da Rádio Vila Real, e agora ele repetiu a proeza lá na TV Pantanal, no programa Opinião. Às vezes a gente pensa o seguinte, que falta, assim, um instrumento, né, para determinados políticos, né? Falta o desconfiômetro, né? Por exemplo, olha aqui, olha só a declaração do senador Jaime Campos, senador, né? Jaime Campos nega a falta d'água, mas sugere que Lucimar compre caixas d'água e doe à população, né? Então já mudou um pouco, Lúcio. Mudou um pouquinho? Porque no Tribuna ele disse que o desperdício era um problema. Ele e que a população que tinha que comprar a caixa d'água. Então agora se já vai doar, já melhor. Ele tenta colocar toda a culpa da falta d'água em Várzea Grande do problema do desperdício. Mas aqui em Cuiabá também tem o desperdício. E aí o seguinte, aqui
resolveram o problema, como esse problema foi resolvido em outras cidades, todo mundo sabendo que existe o desperdício em todo lugar. E aí, Jaime Campos profetiza o seguinte, abre aspas, Várzea Grande tem uma perda, ele falou perca, né? Mas eu vou falar perda. Tem uma perda hoje, por gato, né? De 53%. São dados estatísticos de recebimento de pessoas que não pagam 58%. Nós temos um potencial gigantesco. O que precisamos ter é razoabilidade. Eu queria parar aqui, né? Razoabilidade. Para quem que administra isso lá em Várzea Grande? Como? Quem que administra Não. o setor de água lá? É o que eu ia falar. É o que eu ia falar aqui agora. Olha, é razoável a gente pedir para que se explique por que é que depois de 30, 40 anos, que esse grupo administra a Várzea Grande, por que é que eles não resolveram o problema da água? Muitos bairros lá ficam sem receber água 4, 5, até 6 dias por semana. E o seguinte, e aí eles mandam comprar caixa d'água, né? Aí ele sugere à prefeitura, que a esposa dele, né? Lucimar Campos, que é a prefeita, para comprar caixas d'água e doar para a população. Eles só me explicam uma coisa, por que é que eles não resolveram o problema até hoje. É isso que eles nunca explicam. E o seguinte, e acham ruim quando se critica. Acham, mandam mensagem aqui. Mas a pergunta é, Lúcio, vai ter força para encher a caixa? Não, mas Porque... a caixa d'água eles estão pedindo para comprar para deixar embaixo. Não pode subir a caixa d'água. Ah, tá. Senão a água não chega. Tem que cavar e não colocar chega. a caixa Senão lá, a né? água não Aí sobe. sim, tudo bem, porque a grande reclamação é que a pessoa gasta com energia, mas não sobe, não tem força, a água vem fraquinha. Não, a chega. verdade é o seguinte, não tem água. Essa conversa fiada, porque 60%, 50% perde no Brasil inteiro. Isso é tentar enganar a população de Várzea Grande. Quer dizer, Várzea Grande não tem água, não tem uma... Devolveram dinheiro do PAC na Caixa Econômica Federal. Essa gestão atual de Várzea Grande devolveu o dinheiro do PAC. Então, é isso que precisa explicar. Porque quando teve a Operação Passenas aqui em Cuiabá, tinha 200 milhões, 180 milhões depositados na Caixa Econômica para a Várzea Grande. Várzea Grande, portanto, não fez a adesão para migrar isso para a iniciativa privada, como aqui em Cuiabá foi para a iniciativa privada. Várzea Grande ficou com a prefeitura, na esperança de poder pegar o dinheiro que estava na Caixa e tocar os projetos lá em Várzea Grande. Perderam prazo, não apresentaram projeto, o dinheiro foi devolvido. Quer dizer... Não é porque não chegou, foi devolvido. Foi devolvido. Há uma incompetência, eles perderam recursos do PAC junto à Caixa Econômica Federal, infelizmente. E aí, há uns 3 meses atrás, né, Nayara, o presidente do DAI lá de Várzea Grande, me foge o nome dele no momento. Ricardo Araújo. Ricardo Araújo. Ele fez um compromisso, né, no Jornal do Meio-Dia. Falou, olha, esse problema da falta de água em Várzea Grande estará resolvido em 5 meses. 4 ou 5 meses. Olha, está faltando pouco, hein? Está faltando pouco. E detalhe o seguinte, não vai resolver, não vai cumprir a promessa, não vai honrar o compromisso. Ponto. Se eu estiver errado, depois eu me corrijo. Mas essa é uma promessa de 40 anos. Uma promessa de 40 anos. E o nosso telespectador fala mais o seguinte, ó, lá de Várzea Grande. Olha, até queremos pagar a água aqui em Várzea Grande. Para você ter ideia, eles não cobram, não tem nem relógio. Várzea Grande é um caso à parte, assim, só tem um jeito. Esse ajuste tem que ser feito na urna. Era para ser a prioridade, né? A água era Se para ser bem a que prioridade. todos os que sucederam lá os campos fizeram bem pior que eles, né? Fizeram bem pior que eles. Olha, quero saber os destaques de vocês para hoje. Lúcio, qual que vai ser o seu? Meu destaque de hoje é um assunto aí que dá urticária nas pessoas, né? Elas ficam indignadas com esse tema.
O meu destaque é que a Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador-Geral lá do Ministério Público, ele entrou com uma ação para barrar a verba indenizatória do prefeito Emanuel Pinheiro e do vice dele aqui em Cuiabá, né? Então, é o seguinte, e a justificativa aqui é de que esta verba indenizatória não poderia ser superior a 60% do salário do prefeito e do vice. E aí é o seguinte, o que a gente pergunta é uma coisa só. Só lá? Só vai questionar a verba indenizatória do prefeito Emanuel Pinheiro? E os outros? Não vão ser questionados? Né? E aí, lembrando o seguinte, né? O prefeito Emanuel Pinheiro recebe o salário, ele tem uma aposentadoria também, não tem? Recebe. Tem uma aposentadoria que me parece que é próximo desse valor aí, mais de 20 mil reais. É o salário de deputado, 25 mil. Mais de 20 mil reais, e aí mais essa verba indenizatória. Mas, para concluir aqui o destaque, a pergunta é, e os outros? E os outros que recebem verba indenizatória muito acima desse percentual de 60% do salário? Temos alguns exemplos aí, citar só dois. Câmara Municipal de Cuiabá e Assembleia Legislativa. E é preciso também ver lá os privilégios dos outros poderes, das outras instituições. A Câmara está enquadrada nos 60%. A conseguir enquadrar? Sim, tem uma decisão judicial, mandando pagar isso. Mas eles estão brigando na justiça, né? Porque querem mais. Estão recorrendo, mas está valendo a decisão judicial. Só pode pagar 9 mil reais na Câmara. E é preciso que é 60% de 15%. E é preciso também questionar aí os outros privilégios, né? Nos outros poderes e nas outras instituições, né? Que não pode nem ouvir falar em corte de verba e nem repasse, corte no repasse do duodécimo. Olha, já é uma imoralidade muito grande e nós estamos em julho, né? Hoje é o dia 31. Né? Amanhã é agosto. 31. A partir de amanhã é agosto. Então tem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 6 meses que estamos em pandemia no Brasil. Nos 6 meses de pandemia, tudo funcionando em home office. E os parlamentares recebendo verba indenizatória. E os não outros haveria poderes necessidade, todos né? Trabalhando de casa, sem fazer gasto extra, coisíssima nenhuma, e recebendo verba indenizatória. Tinha que ter sido abolida a verba indenizatória nesse período. A situação é mais grave. E essa ação do Ministério Público, ela tem um pouco de omissão. Por que eles não entram contra o Emanuel Pinheiro, que é o que deve ser feito, que essa é a ação correta? Além dessa limitação da verba indenizatória, tudo bem. Mas por que eles não entram para limitar no teto de gastos? Por que o Emanuel Pinheiro pode ganhar 2 vezes mais do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal? Que é o limite máximo de gastos no Brasil, que é 33 mil. Emanuel Pinheiro, entre Assembleia e Prefeitura, ganha 50. Fora a aposentadoria. Fora, não, está incluída a aposentadoria. Fora a verba indenizatória. Fora a verba indenizatória. Quer dizer, então ele ganha 2 vezes mais do que ganha qualquer ministro do Supremo. E ninguém vai fazer a ação para barrar, não é eliminar a aposentadoria dele. É que tem que ficar limitada ao teto constitucional. Aí o Ministério Público não age. Tá bom. Olha, vamos a mais participar. Seu destaque. Pensei que você Lúcia tem gasgo. Vamos ao seu destaque. É o seguinte. Não, meu destaque é que o Bolsonaro é incorrigivelmente um antidemocrata. Ele resolveu criar a polícia política dentro do Ministério da Justiça. O Brasil se organizou, foram organizados alguns grupos para defender a democracia no Brasil. E ele criou no Ministério da Justiça uma polícia política para investigar quem é que está criando esse grupo antifascista. Para aí. Antigamente ensinavam lógica nas escolas. Se o governo está preocupado em combater grupos antifascistas,
significa que o governo é fascista? Ué, se ele quer perseguir grupos antifascistas, porque antifascista é defender a democracia, é defender a liberdade, é defender a liberdade de expressão. Se o governo quer perseguir grupos antifascistas, significa que o governo é fascista? É isso, meu destaque vai ser sobre isso. Certo, daqui a pouco então a gente volta a esses destaques. Antes do intervalo, vamos aqui a mais participação dos nossos telespectadores. Olha, esse senador é uma piada, sempre que com essas pérolas, mora aqui, mas não conhece a cidade, é uma vergonha. VG não tem água por mal gestão e compromisso com a população. Maus governantes, mau administrador, péssimo político. É o Levino do Asa Bela. Tem mais um aqui. Meu nome é Vera, moro há 40 anos em Várzea Grande, sempre o mesmo problema. O senador não tem vergonha de falar isso. Não sobe água nas caixas. Hoje, levantei 4 horas da manhã para tentar colocar água nas caixas embaixo, porque não sobe. Mais uma participação. Bom dia, bancada. O problema nunca foi a caixa d'água, sim a falta d'água. Muito difícil. Helenil de Várzea Grande. Então, o pessoal aí falando bastante da água em Várzea Grande. É uma dura realidade. Depois desses comentários, eu vou ser repetitivo, mas vou lembrar aí a liçãozinha que já foi dada aqui por várias vezes pelo professor Antero Paes de Barros. Comunicação é verdade, viu, senador? Só isso. E antes do intervalo, mais uma informação aqui de utilidade, a gente estava falando da água. Olha, a partir do próximo sábado, ou seja, amanhã, as concessionárias de energia estão autorizadas a retomarem um corte de energia elétrica dos consumidores inadimplentes. A medida consta na resolução aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. No entanto, antes de suspender o fornecimento de energia, a concessionária deve enviar ao consumidor uma nova notificação sobre a existência de pagamentos pendentes, ainda que já tenham encaminhado um aviso em período anterior para o mesmo débito. Então, a partir de amanhã, infelizmente, as pessoas que estão inadimplentes, muitas não conseguiram arcar com essa dívida da energia, podem ter aí sua energia elétrica cortada. Vamos para o intervalo, na volta tem mais a notícia de frente, vamos falar também da reforma tributária.